Bem-vindo a mais um vídeo. Agora vamos falar do voluntarismo instituidor do político. Como é que isto se traduz em linguagem mais simples? A realidade política, a realidade humana, é feita a partir da vontade do ser humano. E, por contraponto àquilo que vimos no vídeo anterior, que era o objetivismo, aqui vamos estar a falar não da natureza, mas sim da própria vontade humana como algo independente. Ok? Em primeiro lugar, vamos fazer uma breve menção às utopias, que é muito breve, mas foi aquilo que demos nas aulas, e depois vamos falar um bocado de Kant e do utilitarismo, que nós normalmente atribuímos a Mill também por ser aquilo que estudamos no secundário. Quanto ao pensamento utópico, quanto às utopias, é relativamente simples, e depois existem bastantes utopias que podem procurar e também podem criar a vossa própria utopia se acharem que isso será interessante. Mas, idealmente, aliás, uma utopia é essencialmente pensar em qual é o mundo ideal, como é que isto podia ser perfeito, como é que eu gostava mesmo que as coisas fossem. E a partir do momento em que traçamos esses critérios, esse desenho, tentar alcançá-lo. É claro que as utopias e o adjetivo, mesmo o substantivo utópico, acaba por ser visto como algo impossível. Lá está, porque é tão bom e tão apenas imaginado. Mas muitas pessoas foram propondo utopias ao longo do tempo, e elas servem-nos para refletir sobre que sociedade queremos, mesmo que não se alcance. Quanto ao pensamento ético de Immanuel Kant, ele diz-nos que as ações só podem ser realmente boas se forem praticadas com a intenção de cumprir a moralidade. Ora, a moralidade é exatamente isto que estamos a discutir, certo? Mas a intenção em si de seguir a moral, o que quer que ela seja. E, portanto, ele diz-nos, ele começa a desenvolver isto, que temos que ter uma máxima, temos que ter uma regra imutável, depois vamos ver que isto se chama imperativo categórico, mas temos que ter uma regra que seja boa, e o boa, depois também temos que ver como é que isso se alcança, e depois temos que tentar atingi-la. Ele diz que se fizermos isso, vamos estar a ser bons, bons morais, nesse sentido. Ele diz também que esta regra tem que ser independente da experiência, ou seja, ela tem que ser puramente racional e puramente justificável apenas pela argumentação, independentemente do contexto da pessoa, e ela tem que ser válida para qualquer pessoa. Ou seja, se eu tenho uma máxima, segundo Kant, uma máxima boa, uma máxima correta, essa máxima deve poder valer para qualquer pessoa, porque senão, porque é que é uma máxima para mim? Se calhar é porque me é conveniente, se calhar é porque eu acho que é. Se for algo que dê para todos, então não vai haver margem para dúvidas. Ele dá-nos assim algumas ideias de imperativos categóricos, ou seja, imperativos, algo que é imperativo, que é uma ordem, que é uma regra, categórico porque significa que não há aqui condições. Não é se tens sede bebe água, é mesmo faz isto ou não faças aquilo. Fim, não há condições. E a primeira que ele nos diz é: age apenas segundo uma tal máxima que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. E depois eu acho que isto aqui é uma versão adulta de não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Mas, basicamente, temos esta ideia de querer que os outros façam isto também e ao mesmo tempo que seja uma lei universal, ou seja, que isso pudesse ser, tipo, enforced, que isso pudesse ser uma ordem que fosse para ser cumprida por toda a gente. Portanto, basicamente é, se toda a gente fizesse isto, o próprio objetivo da norma mantinha-se, ok, e depois, gostavas de viver nesse mundo? Se disseres que sim às duas perguntas, está top. E depois temos outro imperativo categórico que ele próprio também ajuda a ilustrar o primeiro e a concretizar o primeiro, que é: age utilizando a humanidade em ti e nos outros como um fim em si mesmo e não como um meio. Ou seja, nós nunca devemos tentar, tipo, utilizar os outros para os nossos fins, mas sim os outros devem ser o nosso fim. Nós devemos querer que toda a gente esteja bem, que toda a gente fique melhor. Assim ele separa, de certa forma, as leis da natureza, que são objetivas e que regem o mundo físico, das leis da moral, que são feitas de cada um para si mesmo, muito embora as possamos partilhar, não é? Mas esta moralidade baseia-se na liberdade. Nós só podemos ser boas pessoas, só podemos ser morais, se formos livres para escolher fazer essas coisas boas. Quanto ao direito, o que Kant nos diz é que a realidade jurídica estará bem construída se ela própria for composta, ou pelo menos respeitar, determinados imperativos categóricos que sigam estas regras. Enquanto que a ética de Kant é deontológica, é baseada no dever e, portanto, é a priori, ok? Ela não se preocupa, ou não é o seu foco principal, as consequências das ações, mas sim apenas se aquilo faz sentido e se aquilo é algo desejável para que toda a gente faça. O utilitarismo vai se preocupar com as consequências, está dentro de um pensamento ético mais amplo, que é o consequencialismo. O utilitarismo vai se preocupar com a utilidade e mede a utilidade na forma de prazer, portanto, podemos mais falar de prazerismo, se calhar. Desde logo, Stuart Mill, que é o autor que nós estudamos, faz uma distinção entre prazeres superiores e prazeres inferiores, sendo que inferiores são aqueles mais sensoriais, mais físicos, mais de satisfação das necessidades básicas.
Mas depois temos os prazeres intelectuais, os prazeres da reflexão, os prazeres das relações sociais mais bem conceituados. Portanto, temos que avaliar os prazeres não apenas em quantidade, mas também na qualidade dos prazeres. Lá está, nos consequencialismos vai haver quem difira e quem acha que é só a quantidade. Não importa o que estás a fazer, desde que der prazer. Um problema que é apontado ao utilitarismo é que é demasiado difícil. E vocês agora pensam, como assim? Não é só fazer o que nos faz mais felizes? Não necessariamente, porque ele exige que nós sejamos imparciais. Ou seja, a nossa felicidade vale exatamente o mesmo que a felicidade dos outros. O que é que isso significa? Que vai muitas vezes escolher a ação moralmente correta à luz do utilitarismo, vai nos obrigar ao autossacrifício. Esta imparcialidade pode também, além disto, colocar em causa as relações familiares e sociais da pessoa. Só por colocar estas questões e por tornar isto tão difícil, as pessoas acabam por criticar o utilitarismo também. Depois tem outra coisa, que é, com o utilitarismo conseguem-se justificar coisas, por vezes nefastas, só porque, imagina, ou seja, podemos justificar a mentira, podemos justificar até o homicídio, mas é porque temos a ideia de que vai resultar melhor. Só que, desde logo, isso em si já levanta problemas morais, ou seja, então tipo, matar pessoas é ok desde que ache que compensa, porque no fundo nós não vamos estar a garantir que ninguém é capaz de definir a 100% as consequências das suas ações, isso é impossível de prever. Basta que a pessoa ache que vai ter um resultado positivo. E, portanto, não podemos ter isto 100% em conta. Por fim, temos a questão das minorias, que já foi levantada também na parte do contratualismo, mas aqui é mais para a ação individual. Ou seja, do outro lado tínhamos que a vontade da maioria iria esmagar a vontade da minoria. Aqui temos o facto de que ter políticas contra minorias que consigam, imagina, sei lá, extorquir as minorias para dar dinheiro à maioria, vai ajudar-nos a ter votos também e vai estar a gerar mais prazer e vai estar a gerar mais vontade popular. No fundo, está a haver um grupo de pessoas que é completamente oprimido e, portanto, não podemos aceitar um, um pensamento ético que permita isto. Depois temos John Rawls, e John Rawls é bastante famoso, bastantes contributos que ele deu para o pensamento político, a começar pelo véu da ignorância e pela posição original. O que é isto? Então, quando nós vamos tentar decidir como é que queremos gerir a sociedade e que regras é que são boas para termos na sociedade, nós devemos esquecer quem somos, esquecer a nossa identidade própria. Eu esqueço-me que sou o Guilherme Alexandre, esqueço-me a minha idade, esqueço onde vivo, esqueço a minha cor de pele, esqueço as minhas memórias pessoais, mas continuo a saber geralmente quais são os problemas gerais com transportes públicos, continuo a saber as ideologias políticas que existem, continuo a saber tudo aquilo que é técnico, de certa forma. Mas eu não sei, quando eu tirar o véu da ignorância, quando eu tirar tipo um chapéuzinho mágico que me faz esquecer isso, eu não sei que pessoa é que eu vou ser. Portanto, eu tanto posso ser uma pessoa de uma etnia minoritária, tipo em Portugal, ou na Nigéria, ou na Ásia, tipo, eu não sei quem é que eu vou ser. Não sei em que posição é que vou estar. E, portanto, eu vou ter que fazer determinadas regras que eu acho que são tão justas para toda a gente e que protegem tão bem as pessoas que estão na parte mais baixa da sociedade, as pessoas mais favorecidas, que essas regras vão levar a um resultado justo, desejável, adequado. Portanto, a ideia de Rawls é esta. Ele próprio põe-se nesta posição e tenta derivar alguns princípios. Desde logo, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade de oportunidades e o princípio da diferença. O que é que isso significa? Portanto, o princípio da igualdade, queremos direitos iguais para todos. E queremos que, naquilo que é a margem de liberdade que pode haver depois na sociedade, queremos que, se passarem a existir desigualdades por causa da forma como as pessoas vivem e escolhem, queremos que essas desigualdades consigam ser reequilibradas para favorecer as pessoas que estão pior. E por fim, queremos garantir que essas pessoas que estão pior têm pelo menos uma base mínima. Ou seja, nós ao entrarmos neste modelo de véu de ignorância, quereríamos sempre pelo menos um estado social forte. Outro autor que é interessante, que não tínhamos dado no secundário, mas ele aqui não traz uma ideia muito própria de direito ou de política, mas traz contributos importantes para a forma como os devemos discutir. Portanto, chama-se Habermas e ele veio-nos falar da opinião pública. Nós hoje em dia, se ouvimos a opinião pública, sabemos perfeitamente o que significa. É a opinião da generalidade das pessoas, é o que a malta diz no telejornal, é o que os entrevistados no telejornal dizem, são as sondagens, é as redes sociais, as hashtags, mas na altura este conceito não existia e, portanto, ele vem defender isto, a sua existência, a sua importância, diz que a opinião pública não precisa de ser legitimada por nada, ela é que legitima as coisas, e que a opinião pública deve ser acessível a toda a gente, ou seja, toda a gente deve ser capaz de participar na opinião pública. Com as redes sociais isso é fácil, desde logo. E, portanto,
Diz também tipo, que procedimentos, que forma de debate é que devemos ter, desde logo um debate educado, com substância, e que toda a gente pudesse lá estar a participar, e por exemplo isto depois envolve também os próprios mídia, para os próprios mídia participarem de forma adequada e proporcional também às várias ideias e serem de certa forma plurais. Resumindo, em todos estes casos, assim como nas considerações utópicas que cada um possa fazer e vários autores fizeram ao longo da história, estamos perante a determinação voluntária da nossa conduta através de determinados critérios morais, sejam eles baseados na sua fundamentação e no dever, no método pelo qual fazemos as ações, ou então pelas consequências da própria ação. A partir daí surgem algumas sugestões de como podemos orientar as regras para toda a gente, sejam esses critérios imperativos categóricos ou simplesmente alguns mecanismos de cálculo de prazer e desprazeres. Por fim, vejamos aqui um fenómeno mais interessante. Portanto, temos aqui um autor, Kelsen, que vem-nos tentar fazer uma mistura entre o objetivismo e o subjetivismo. O nosso professor de Direito disse-nos que isto será a objetivação da subjetivação. O que quer que queiram fazer com esse nome. Portanto, essencialmente o que ele reconhece é que o direito é um produto da vontade, é um produto da vontade humana e da realidade política que se vai manifestando e de valores. Ele reconhece essa substância, mas apesar disso, diz que a forma como temos que estudar é como se fosse um objeto. E, portanto, Kelsen traz-nos a teoria pura do direito. O seu foco é descrever o direito a partir daquilo que ele é formalmente, tal como se faz com as outras ciências. Então, ele assim diz-nos que o direito não se deve preocupar, ou pelo menos o estudo do direito não se deve preocupar com os juízos de valor, com a justiça, e deve ser simplesmente um produto da vontade do legislador, que depois deve ser aplicado. Ele traz-nos uma estrutura, então, a partir daquilo que ele observa nos vários Estados, e diz-nos que todos os Estados têm uma Grundnorm, uma norma fundamental. Reparem, uma norma não é uma lei ainda. Temos uma norma fundamental e aquilo que nós tentamos fazer comparativo com o direito constitucional é, existe uma ideia geral de direito, uma ideia fundamental de direito em cada comunidade. Cada comunidade, mais ou menos com alguns desvios, mas terá um consenso sobre quais são as características fundamentais do Estado em questão. Que direitos são essenciais, que organização mínima é essencial ou que critérios devem estar lá respeitados. Essa norma, essa ideia de direito existe. E depois o próprio poder constituinte, quando vem fazer a Constituição, tem que respeitar essa norma. Portanto, eles vão fazer uma Constituição, uma lei fundamental, respeitando essa norma fundamental. Essa lei fundamental, o que ela vai fazer? Vai definir a forma como as outras normas se podem portar e como é que as outras normas podem ser feitas. Pronto, vai estabelecer a divisão de poderes e como é que a partir daí se podem fazer leis. As várias leis têm todas que obedecer à Constituição, porque a Constituição é superior, de certa forma. E depois vai haver regulamentos que vão tornar essas leis eficazes e executáveis, e essas aí têm que respeitar as leis e a Constituição. Portanto, isto acaba por resultar numa pirâmide. Nós, se procurarem no Google a pirâmide de Kelsen, vão encontrar a Constituição no topo, as leis aqui e os regulamentos aqui. Eu pessoalmente acho que isto é um bocado nonsense, porque sim, a Constituição é mais importante, mas não é assim que funcionam as pirâmides. A Constituição é a base e o resto, se não tiver a Constituição, cai. Portanto, temos a Constituição na base, temos as leis a seguir, temos os regulamentos no topo. Com base nisto, ele traz-nos também duas regras bastante básicas. Uma delas é, lá está, que as normas mais inferiores em valor têm que respeitar as normas superiores em valor. E depois, a nível cronológico, portanto, uma lei de igual valor, ou uma norma de igual valor, que surja agora, vai revogar qualquer norma de igual valor que seja conflituante com ela e tenha sido anterior. Portanto, uma lei nova revoga uma lei velha, basicamente. Ele traz-nos basicamente esta estrutura muito formal daquilo que é o direito. Qual é o problema? Isto cai numa certa ideologia, que é o pensamento, que é o positivismo jurídico. Ou seja, o direito é apenas aquilo que está escrito, o direito é apenas aquilo que o legislador faz. Ignorando aquela parte do direito que é a matéria, que é a substância, que são os valores, corremos riscos, nomeadamente de legitimar determinados regimes, e Kelsen, quando percebeu que isto estava a legitimar o regime fascista de Hitler, por exemplo, ele até foi embora e disse que não queria nada daquilo, não era aquilo que ele entendia, mas muitas pessoas utilizaram isto para legitimar certos regimes. Acaba por se ver que esta ideia de que o direito deve ser visto como uma coisa meramente formal é perigosa e nem sequer é sustentável.